Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. A Fibra e a Gol de Ouro são duas associações dedicadas a fortalecer a educação e a prática esportiva dos nossos alunos. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todo o nosso conteúdo. Não esqueça também de deixar o seu joinha aqui no nosso vídeo. Bom, pessoal, nós estamos vendo, nas últimas aulas, o Simple Past, que é o passado simples em inglês, tá bom? Que a gente usa o auxiliar did para perguntas, o did com not em negativas, e a gente modifica o verbo. E aí a gente tem verbos regulares, que são aqueles que a gente vai acrescentar ed, e verbos irregulares, que vão mudar a estrutura mesmo da palavra, tá bom? Então, vamos supor, aqui no número 1, nós temos assim. They eat dinner at 6 o'clock yesterday. Então, a gente vai ter que colocar esse verbo no passado. E o passado do verbo eat, que é o verbo comer, é ate. Por isso que nós temos aqui, they ate dinner at 6 o'clock yesterday. Na número 2, nós temos assim. Did Maria drove to work this morning? O verbo é esse verbo drove. Só que quando a gente já tem o did na pergunta, o verbo tem que ficar na forma normal. E aqui ele está no passado, tá bom? O drove é o passado do verbo drive, que quer dizer dirigir. Então, o certo ali seria a gente escrever drive. Aí o certo é, Did Maria drive to work this morning? Number 3, I not finished my work last night. Então, aqui nós temos dois erros, né? O primeiro é que o not tem que vir acompanhado do did. Então, tem que ser did not. E o segundo é que se o did já aparece, o verbo fica normal. Então, sem ed. E a forma dele é essa aqui, ó. Finish, que quer dizer terminar. Acabar, terminar. Ok? Então, aqui o correto seria didn't finish. Quando vocês forem copiar no caderno, podem copiar só a forma correta, tá bom? I didn't finish my homework last night. Eu não terminei meu dever de casa na noite passada. Number 4. Did you busy last Monday? Então, o que a gente tem aqui de errado? O busy quer dizer ocupado. Eu quero perguntar se a pessoa estava ocupada na segunda-feira passada. Então, quando a gente usa o verbo estava, que é o verbo to be, a gente não vai usar o did, tá bom? E a gente não usa o auxiliar. A gente usa, ó, were. Que o passado do verbo to be, vou escrever aqui para vocês, ó, to be, é was ou were. Was para singular, were para plural. Tá bom? Então, a pergunta correta seria: Were you busy last Monday? Number 5. Was she buy a new car yesterday? Aí aqui é o contrário. Aqui a pessoa aqui colocar o was, mas não é o was, né? Ela comprou? Não, a gente quer perguntar. Ela comprou? Aí sim, a gente vai usar o auxiliar did. E o correto é Did she buy a new car yesterday? Então, vou dar uma pausa para a gente ler essas 5 questões e aí a gente continua as outras, tá bom? Ok, number 6, eu tenho assim, I wanted to went to Montreal. O que acontece aqui?
a parte do I wanted tá certinho. Eu quis. Mas aí eu disse assim, eu quis ir. Quando eu tiver o to na frente do verbo, o verbo vai ter que estar na forma normal. E a forma normal do went é o go, que é o verbo ir. O went é o passado do verbo ir, né? É irregular. O went quer dizer fui. Então eu não vou dizer eu quis fui. Não, eu quis ir para Montreal, tá bom? Então sempre que tiver o to na frente, o verbo vai ficar na forma normal. 7. Was you late for the meeting? Então, a gente tá, o verbo to be tá bem colocado aqui, é verbo to be, tá certo. Só que eu não falo was you, eu falo were you, tá? Were you. Então, were you late? Você estava atrasado para a reunião, para o encontro, tá bom? 8. Who did you talk to? Se eu já tenho did aparecendo aqui, eu não preciso do ed no verbo, tá bom? Então, aqui a gente vai retirar esse ed, o verbo tem que ficar na forma normal. E aí a pergunta vai ser: Who did you talk to? Com quem você falou? Number 9. Where was you stay in Washington? Aqui o where quer dizer onde. E o stay é o verbo ficar. Então a pergunta que eu quero fazer é: onde você ficou em Washington? Tá? Então, para colocar esse verbo ficar no passado, eu tenho que usar o auxiliar did, tá bom? Então, aqui eu vou dar até duas opções para vocês. Ou vocês vão usar aqui, ó, Where did you stay in Washington? Que quer dizer, onde você ficou em Washington? O verbo ficar. Ou a gente também pode falar assim, ó. Pode usar a frase assim, ó. Where were you in Washington? Que pode ser, que a tradução é: onde você estava em Washington? Onde você estava? Então, qual lugar de Washington você estava? Ou em que lugar você se hospedou? Então, você tem duas formas. Ou você, aqui na nossa número 9, troca o was por did, que é exatamente o ficar, no sentido de ficar em algum lugar, tá? Onde você ficou? Tipo assim, você já entende que é ficar em hotel, tá? Em qual hotel você ficou? Então, você só trocou o was pelo did para combinar com o verbo stay. Ou você tira o stay da frase e coloca um verbo to be. Where were you in Washington? Mas aí não fica com tanto sentido quanto fica número 9, tá bom? Mas a estrutura da frase, a estrutura mesmo, assim, verbo, sujeito, predicado, não tá errado. Number 10. I was reading that book last year. Quero dizer que eu li aquele livro no ano passado. O que a gente vai fazer aqui? Não precisa de was. E o verbo read, ele só vai mudar a pronúncia. A gente vai ler read, mas escreve do mesmo jeito. Ele é um verbo irregular. Então, você vai dizer assim: I read that book last year. Eu li aquele livro ano passado, ok? Então, vamos fazer mais uma leitura disso aí. Ok, agora nós vamos ter que ver qual das opções, né, que vai encaixar certinho aí na frase, tá bom? Então, por exemplo, na número 1, nós temos assim:
My classmate, ó, classmate é o colega de classe. My classmate and I are teacher a question about the past. E aí a gente vai ter que colocar um verbo no passado. Em qual dessas opções o verbo está no passado? Então, Letra C. letra, C, eu acho. ó, verbos no tá no passado também, mas no passado simples. Ali tá no passado contínuo. Eu acho que é a letra B. Letra B, muito bem. Ah. Tá no passado também, você não tá errada, Letícia. Só que eu quero passado simples, que é assim, eu perguntei, eu caminhei, eu andei, eu falei, é o passado simples. Essa letra C tá no passado contínuo, tipo assim, eu estava caminhando, eu estava falando, tá bom? Que a gente é uma Tá bom. matéria aí, é a nossa próxima matéria. Então aqui vai ficar, ó, my classmate and I asked our teacher a question about the test. Lê para mim, Vinícius. Vinícius? My class and I were teaching the question to ask about the last. Então, o asked tem som de T, ele vai entrar depois do I. My classmate and I asked. My class and I were teaching a question about the test. Perfect, perfeito. Number 2. John wanted to. Ó, eu tenho to aqui. Como é que tem que estar o verbo depois do to? Go. Na forma normal, né? Go. Então, só que o verbo go pede sempre uma preposição, porque quem vai para algum lugar. Tá? O para em inglês é o to também. Então, o go, ele sempre vai vir acompanhado do to. Go to school. Go to my house. Go to the cinema. Sempre vai ser go to. Só não vai ser go to quando você disser assim, ó, go home, vai para casa, porque aí é um termo, tá? Igual a gente viu muito no início da quarentena, ó. Stay, você pode falar stay at home, fique em casa, ou você também pode falar stay home, tá? Então, antes da palavra home, você pode tirar a preposição. Então, aqui nesse caso, vocês poderiam falar assim, professor, eu acho que a letra C tá correta? Tá. A forma verbal, go, tá certinha. Só que o go tem que ter o to depois, tá? Só lembrar que o to é o para. Vai para. Então, ó, John wanted to go to work yesterday because he was sick. Então, o John queria ir para o trabalho ontem. Mas, because não, é but. Mas ele estava doente. Tá bom? Então, lê para mim aí, Letícia. John wanted to go to work yesterday, but he was sick. Ok, perfeito. 3. They to the park because they were very tired. Então, eu quero dizer que eles não caminharam no parque porque eles estavam muito cansados. Qual é a forma correta da negativa no passado? Perfeito. Denilson, né? Que falou? Certinho, Denilson. Didn't walk. E a mesma coisa do verbo talk, que a gente quase não fala o L, no walk também não, tá? Então, lê para mim, Denilson. They didn't walk to the park. They didn't walk
to the park because they are very tired. They were very tired. Repete aí. They were very tired. Perfeito. Number 4. Did you talk to your boss? Yes, I. Então vai ser uma resposta curta. O que a gente faz na resposta curta? É muito fácil, gente. Na A gente resposta... tá na letra, na número 4. Isso. Na resposta curta, a gente só repete... Isso aí, Vinícius. Só repete o auxiliar. Então, vai ficar yes, I did. Ok? Kaique voltou, Vinícius? Voltou, ele só vai pegar um negócio ali agora, Tá. professora, mas tá Lê para mim voltando já. você aí, então, essa number 4. Did you talk to your boy? Yes, I did. Então, ó, você falou com seu chefe. Boss pode ser chefe, patrão. Você falou com seu chefe? Yes, I did. Sim, eu falei. Aí, vocês me perguntariam assim. Poxa, professora, eu poderia colocar o talked ali? Poderia. Não estaria errado. Colocar a letra A, a resposta da letra A. Mas, se você colocar a resposta da letra A, você tem que completar a frase. Por exemplo, você falou com seu patrão? Sim, eu falei. Mas tem que ter com o meu patrão. Tá? Tem que ter o complemento. Quando você fala yes, I did, é como se você tivesse dito assim, sim, eu sim. Mas entende que é sim, eu falei. Number 5. He 20 minutes for the bus yesterday. Em qual das opções o verbo está no passado simples? Eu quero ver. Letra B? White. Letícia falou o quê? Letra B. Tá. E Vinícius falou qual? Letra C. Então, passado simples. Passado simples é o verbo terminado em ED ou o verbo irregular vai estar trocado assim. Então, é essa a letra B, tá bom? É o que a Letícia falou aqui, ó. A tradução é: ele esperou 20 minutos pelo ônibus ontem. Tá? Então, lê aí pra mim, Letícia. He waited 20 minutes for the bus yesterday. Perfeito, perfeito. Deixa eu explicar um negocinho para vocês aqui, bem interessante. Esse ED, eu não lembro se eu já falei aqui na sala. Vou colocar aqui, ó, sons do ED. Ele tem sons diferentes. Ele pode ter som de T, por exemplo, no verbo asked. No verbo... Deixa eu ver um verbo que se tem aqui para eu ver. Finish. Stayed. Por exemplo, ele tem som de D no verbo stayed. Ó, stayed. E ele tem som de ID nesse verbo waited. No student. Studied. Isso mesmo, Denilson, isso mesmo. Por quê? Eu acho que eu já falei isso aqui, mas é bom lembrar. Reparem só, eu falo, ó, asked. Esse som do K, o som da letra P, o som da letra F, letra S, eles não são produzidos aqui na frente. Eles terminam aqui na garganta. É como se eles pausassem aqui, ó. E aqui na frente só sai vento. Ó, do F, do P, ó. O P para aqui e só sai, ó, né? Só sai ar. Nessas letras K, P, S, esse som, se a palavra terminar com essas letras, o ED vai ter som de T. Por exemplo, stop, termina com P. Então, vai ser stop, stopped, tá? Se não for esse som, se for qualquer outro som, vai ter som de D.
por exemplo, aqui no verbo stay. Vou falar stayed. Stayed, tá? Mas se o meu verbo terminar em T ou D, como o Denilson falou aqui, ó. Tá vendo? Eu vou trocar o D pelo IED. O que vai acontecer, ó? Wait. Eu não vou falar wait. Wait. Vai ficar wait. Aí vai ter um som de I. Waited. Studied. Tá bom? É bem interessante vocês começarem a reparar quando vocês ouvirem alguma música ou assistirem alguma coisa assim que fala um pouquinho de inglês. Aí vocês tentem prestar atenção nesses verbos, tá bom? Então, vamos continuar aqui, ó. Number 6. I had to. E eu tenho de novo to aqui. Qual vai ser a forma do verbo que eu vou ter que usar ali? Clock. Tá bom, Letícia. Cook. Letra A. Perfeito, Vinícius. Cook. Então, lê para mim aí. I had to cook dinner. I had to cook dinner last night, so I closed and watched the TV program. Ok. Esse verbo aí é o couldn't. Couldn't. Lê para mim. Couldn't. Couldn't. Que quer dizer não pude. Tá bom? Então, ó, eu tive que fazer a janta, ou tive que cozinhar, ou cozer a janta noite passada. Então, eu não pude assistir o programa da TV. Ok. Number 7. Did you the book? No, I. Então, eu já tenho did na pergunta. O verbo vai ter que tem que estar na forma normal. Me confundi. Qual é a forma normal do verbo? Não, aqui tem duas mesmo, Vinícius. A segunda você acertou. É didn't. No, I didn't. E ali em cima? É o finish. Why? Foi ou não? Ó, Tá ok. Did you finish the book? Você terminou o livro? No, I didn't. Não, eu não. Ok? Denilson, lê para mim aí, por favor. Ok, tá baixinho, mas eu ouvi. Baixinho. Ok. Number 8. Why you washed the dirty dishes last week? Então, aqui, qual é a negativa que a gente vai usar aqui para dizer assim, por que você não lavou a louça suja? Letra C. Então, a letra C seria, se fosse assim, por que você não estava? Mas não foi você não estava. Eu quero dizer, por que você não lavou? Aqui, ó, wash. Então, a letra B. Então, é a letra A, que tem que ter o auxiliar, ó. O did. A letra C estaria certo. Se eu tivesse perguntado assim, por que você não estava fazendo tal coisa? Mas eu não usei o verbo estava. Eu quero dizer, por que você não lavou? Aí, esse não, para indicar que está no passado, ele vai ter que estar acompanhado do did. Então, vai ficar, why didn't you wash the dirty dishes last week? E o dirty, você pode falar dirty também, tá bom? Lê para mim, Vinícius, por favor. We didn't you wash the dish last week. Ok, aí a primeira palavrinha é why. Why did you wash the dish on the last week? Ok, why é o porquê de pergunta. Number 9. He see a dentist yesterday. E aí, qual é a forma do passado do verbo want? Eu acho que é a letra A. Letra A? Denilson, o que você acha, Denilson? Eu acho que é letra B.
Letra B. É letra B, Vinícius. Por quê? Want é um verbo regular. Você pode ter confundido ele com went aqui, ó, do número 2 do go. É o passado do verbo go. Want é o verbo querer. Aí no passado ele fica com ed. Wanted. Wanted to. O to para acompanhar esse verbo see, né? Wanted to see. Quis ver. He wanted to see a dentist yesterday because he had a toothache. Ele quis ir ao dentista ontem porque ele tinha ou ele teve uma dor de dente. Lê aí para mim, Denilson, por favor. Toothache. Ok. Number 10. I at the library very late last night. Então, aí eu quero o passado do verbo stay. Stayed. Ok. Stayed. Muito bem. Kaique tá aí? Não. Então, lê para mim, Vinícius, por favor. I stayed at the library very late last night. Ok. Library, ok? Library, biblioteca. Muito bem.